terceira questão. Vocês marcaram a terceira questão como verdadeira ou falsa? Verdadeira. Alguém marcou falso? Então tá todo mundo de boa. O compromisso constante com o bem comum e a promoção de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a comunidade contribuem para que a solidariedade não fique restrita a ações locais e ou eventuais. Pô, falou bonito também, a gente consegue perceber, mas eu quero saber em qual momento do texto eu tenho essa referência, isso aqui tão explícito, porque novamente ele depreende, ele infere. Não é exatamente o que está no texto, mas te leva ao texto. Mas em qual momento do texto? Na conclusão. Isso aqui é justamente, gente, uma reescrita da tese, do que nós vimos lá no parágrafo conclusivo. Então, o que acontece com aquele esquema de leitura um pouquinho mais atenta? Você faz a leitura, uma leitura esperta, identificando assunto, tema, ilustração e tese, caso haja. Isso aqui é justamente uma reescrita de nosso, o Marcos está indo. É uma reescrita de nosso processo de tese. Então fica muito simples, gente, você fazer a leitura com técnica. O pessoal que diz, nunca estudei interpretação de texto. Se estuda interpretação de texto com técnica de interpretação de texto. Deu para entender direitinho? Vamos lá? Vamos lá, né? Terceira, portanto, está certa. Na quarta questão, eu não sei o que é pior pra gente. Quando você tem certo, 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 aí você já diz assim, meu Deus, outro certo não, já coloca errado, nem o enunciado, né? Ou quando fica certo, errado, certo, errado. Pô, dá uma confusão, né? Você diz assim, como é que pode? Pelo menos em mim dá um medinho. Essa quarta, vocês vão colocar certo ou errado? Errado. Todo mundo com segurança, o quê? Babis tem segurança. Ele afirma que a solidariedade é uma característica inata dos seres humanos. Porque, novamente, a ideia é justamente a questão do inferir. É a questão do inferir, do depreender. Você pode afirmar que isso aqui está no texto? Que a palavra inata, ela não tem um correlato. Tem um correlato no texto, a palavra inata? Não. Com outro elemento e não com a ideia da solidariedade. Viver em comunidade, nós precisamos viver em comunidade. É inato ao ser humano, não é inato aos deuses e aos animais, mas é inato ao ser humano. Não é sobre a solidariedade que ele está tratando. Então, acerca da solidariedade, ele fez uma coxa de retalhos aqui, né? Ele pegou palavras que estão no texto e trouxe para cá. Então, um olhar um pouquinho menos atento vai levar você, quando você está fazendo a questão de interpretação de texto objetiva, uma questão objetiva, você morre para o texto. Fica lá só o texto. Então, se o texto afirmasse isso, mesmo não acreditando, nós deveríamos colocar do contexto. Mas por que você achou que estava dentro do texto? Porque o CESP é esperto. Ele pegou palavras que estão no texto, arrumou de forma simples. Você faz uma leitura rápida e diz assim, opa, isso aqui está no texto. Mas não sabe exatamente quais são as relações que foram estabelecidas lá no texto. Deu para entender, não deu? Sim, porque você viver em comunidade, eu entendi agora o que você falou. Terminologia pensando nessa finalização. Comunidade, solidariedade, sociedade, é muito ad. Então, sua mente vai ficar presa ao ad e não à palavra exatamente. Aí vai ler isso aqui e vai achar que em algum momento do texto você viu. Não é a maioria, mas o CESP, ele vai, às vezes, prestigiar pessoas que fazem pelo raciocínio lógico. Às vezes vai prestigiar pessoas que conhecem bem a regra, mas ele vai mesmo contemplar os candidatos que usam raciocínio lógico e regra. Juntos, não separadamente. Ok? Belezinha? Posso seguir, não posso?